Embora a comida seja amplamente desfrutada em todo o mundo, é crucial entender que nem todos os alimentos retribuem o afeto. Na verdade, alguns alimentos têm a capacidade de causar danos em vez de fornecer nutrição ao seu corpo. Vamos explorar agora o mundo dos 20 alimentos prejudiciais que podem representar ameaças à sua saúde. Já segue o canal e deixa seu like. O peixe fugu japonês, também conhecido como baiacu, é o segundo vertebrado mais venenoso do mundo. Apesar de ocupar essa posição, a classificação é praticamente irrelevante, uma vez que esses peixes possuem uma quantidade letal de tetrodotoxina capaz de matar 30 humanos. Eles são chamados de baiacu devido à maneira peculiar como se defendem de predadores na natureza, inflando-se para tornar-se extremamente difíceis de serem capturados ou mordidos. Este mecanismo de defesa eficaz beneficia tanto o baiacu quanto o predador, evitando encontros mortais sempre que o peixe é ameaçado. Apesar de sua reputação como um peixe venenoso, no Japão, o baiacu é considerado uma iguaria conhecida como fugu. No entanto, prepará-lo é uma tarefa que requer habilidades e certificação específicas, pois um erro no corte pode ser fatal para quem o consome. Embora haja cerca de um caso de morte por ano devido à ingestão deste peixe, a maioria desses incidentes ocorre quando pessoas tentam prepará-lo sem o conhecimento adequado, em vez de pagar pelo serviço de um especialista. Queremos ouvir a sua opinião sobre esses temas. Comente abaixo e compartilhe seus pensamentos sobre o que apresentamos neste vídeo. A questão com os cogumelos reside na complexidade que envolve essas criaturas. Elas podem parecer completamente inofensivas à primeira vista, mas, na realidade, podem esconder segredos mortais. Enquanto existem muitos cogumelos comestíveis e deliciosos por aí, alguns são extremamente astutos, assemelhando-se muito aos comestíveis, mas, na verdade, sendo altamente venenosos. Portanto, antes de se aventurar na floresta com uma cesta e um plano de jantar para uma sessão moderna de forrageamento, é essencial garantir que você esteja bem informado. Em 2019, a Associação Americana de Centros de Controle de Intoxicações relatou um alarmante número de 5.799 intoxicações causadas por cogumelos, incluindo 2 casos fatais. Embora possam me rotular como entusiasta da segurança, essa estatística é um indicativo claro de descuido na ingestão de fungos ou até mesmo da presença de mais chefes com intenções malignas do que se poderia imaginar. Em qualquer caso, isso enfatiza a importância de compreender completamente o que você está prestes a consumir. Portanto, tome cuidado com cogumelos letalmente tóxicos que se camuflam como comestíveis. Mesmo que você tenha um guia ilustrado brilhante acompanhando sua cesta, um especialista genuíno em forrageamento pode revelar-se o melhor companheiro em suas expedições de busca por alimentos na floresta, pois, de outra forma, eles poderiam não encontrar seu corpo por semanas. Castanha de caju crua. Aguarde um momento, esses cajus que você possui. Tenho adquirido e adotado uma dieta vegana, substituindo-os por diversas alternativas emocionantes baseadas em alimentos. No entanto, é importante notar que os rótulos que indicam cajus crus nas embalagens das lojas nem sempre são completamente precisos. Na realidade, eles não são tecnicamente crus. Os cajus autenticamente crus, diretamente da árvore, contêm uma toxina potencialmente letal. Surpreendentemente, essa substância química é chamada de urushiol, a mesma encontrada na era venenosa, e pode causar sérios problemas se você for alérgico a ela. No entanto, não se preocupe com as chamadas castanhas de caju cruas disponíveis nas lojas. Essas castanhas passam por um processo de alta temperatura ou cozimento a vapor antes de serem descascadas, secas e embaladas. Esse procedimento elimina todos os componentes brutos e perigosos das nozes. Portanto, as castanhas de caju cruas que você encontra nas prateleiras de supermercados foram processadas de maneira apropriada para consumo humano. As verdadeiras castanhas de caju cruas ainda permanecem dentro de suas cascas e não são adequadas para consumo, a menos que você tenha a intenção de fazer uma viagem sem retorno para o cemitério. Jantar à base de tubarão em decomposição? Ah, sim, disse nunca ninguém, mas aparentemente é uma iguaria que algumas pessoas consomem de propósito. Esse prato islandês tem raízes históricas nos tempos vikings, época em que atividades como invasões, saques e violência eram consideradas normais. É provável que eles tivessem algumas receitas excepcionais também. No entanto, se você tiver interesse em experimentar carne de tubarão fermentada, é necessário seguir algumas precauções, pois não apenas parece desagradável, mas também pode ser perigosa. O ato de fermentar tubarão fazia parte das técnicas de preservação de alimentos que eram cruciais para garantir suprimentos durante os meses mais difíceis do ano.
Isso fazia sentido antes da disponibilidade de comodidades modernas como a refrigeração. Hoje em dia, é considerado uma iguaria enraizada na preservação das tradições. No entanto, os tubarões não são usados para essa finalidade. Na verdade, sua carne não é comestível quando fresca, pois é venenosa, o que exige um processo de preparação específico. Normalmente, o tubarão é decapitado e eviscerado como qualquer outro peixe, mas depois é colocado em um buraco no chão, onde permanece por um período que varia de 6 a 18 semanas. Após esse período, ele é desenterrado, cortado e pendurado para secar. O resultado final recebe críticas bastante variadas, com algumas pessoas achando o gosto terrível, comparando-o a queijo azul, porém muito mais forte. Em casos extremos, pode causar repulsa física imediata e até mesmo vômito. Portanto, fica a pergunta se você estaria disposto a experimentar. As folhas de ruibarbo são venenosas, para ser franco. Embora a planta do ruibarbo seja conhecida por sua deliciosa parte comestível, infelizmente, as folhas associadas a ela contêm uma toxina perigosa. Essas folhas estão repletas de uma substância chamada ácido oxálico, que ocorre naturalmente em muitas plantas. De fato, o próprio fruto do ruibarbo também contém uma pequena quantidade desse ácido, mas não em níveis problemáticos. No entanto, as folhas são uma história completamente diferente. Se um ser humano ingerir uma quantidade significativa desse ácido, pode levar a uma série de problemas no corpo. O excesso desse ácido pode causar o acúmulo de cristais de oxalato de cálcio em órgãos vitais, o que pode resultar em sintomas desagradáveis, como dificuldade respiratória, convulsões, insuficiência renal e, em casos extremos, até mesmo a morte. Os sintomas de intoxicação menos grave incluem vômitos e diarreia, enquanto intoxicações mais graves podem levar a dor de garganta, dificuldade para engolir, dor abdominal e vômito com sangue. Tudo isso é, sem dúvida, informativo, mas também bastante alarmante. Portanto, se você está preocupado com as folhas de ruibarbo, a melhor abordagem é simplesmente evitar comê-las. Pipoca de micro-ondas. Ah, não, este será apenas um pouco desconfortável agora. Se você é um fã de pipoca de micro-ondas, é importante estar ciente de que pode estar escondendo algumas substâncias desagradáveis que estão determinadas a prejudicar você. O problema aqui não está realmente na pipoca em si, que não é perigosa, mas sim na embalagem em que você a prepara no micro-ondas. Aquele saco, que parece inofensivo, na verdade é revestido com uma grande quantidade de quase 4 dúzias de produtos químicos. Agora, eu sei que isso pode parecer exagerado, mas estamos vivendo na era moderna, e quando você abre o saco, o vapor que escapa está, na verdade, liberando uma mistura de produtos químicos provenientes da tinta e da cola presentes no saco, além dos aromas de manteiga no milho. Houve casos relatados de graves problemas respiratórios, uma condição conhecida como pulmão de pipoca, que está ligada à inalação de grandes quantidades de um produto químico usado para dar sabor amanteigado à pipoca. Embora essa condição pareça afetar principalmente os trabalhadores em fábricas de pipoca, é importante saber que isso pode afetar qualquer pessoa exposta ao produto químico em sua forma de vapor em alta temperatura. Esse ingrediente químico está presente em diversos tipos de alimentos, incluindo quinquis e vinhos tintos. É o processo químico de aquecimento e liberação do produto químico em forma de gás que o torna potencialmente tóxico. No entanto, é importante ressaltar que é necessário estar muito exposto a essas substâncias antes de ocorrerem efeitos adversos significativos. O conselho do fabricante é esperar que o saco esfrie, em seguida, abri-lo sob uma exaustão de cozinha. Mesmo assim, isso não parece exatamente reconfortante, certo? Portanto, quem gostaria de se tornar uma cobaia e experimentar isso? Pimenta é apreciada por alguns por seu ardor. É verdade, algumas variedades são extremamente picantes, mas onde traçar a linha quando se trata de calor da pimenta? Acontece que o consumo excessivo de pimentas muito picantes pode ser prejudicial à saúde. No entanto, não precisa se preocupar com uma quantidade moderada de pimenta extra picante, pois isso não causará danos. Mas quando as pessoas começam a se envolver em competições de consumo de pimenta e atividades similares, a situação pode ficar complicada. A substância química responsável pelo calor da pimenta é chamada capsaicina, a mesma usada na fabricação de spray de pimenta. Embora não seja agradável, a capsaicina é também responsável pela sensação de queimação ao consumir pimenta picante. A capsaicina, na verdade, não queima o corpo, mas engana as respostas do organismo, fazendo-o reagir como se estivesse queimando. Por isso,
Consumir pimentas muito picantes pode ser desconfortável e resultar em efeitos colaterais como inchaço, náuseas, vômitos, irritação nos olhos, diarreia, desconforto estomacal, refluxo ácido e até dores de cabeça. Essas reações podem variar de pessoa para pessoa, dependendo da sensibilidade individual. Mesmo aqueles que gostam de pimentas muito picantes podem experimentar sintomas graves se consumirem grandes quantidades em um curto período, como em competições. Nesses casos, os efeitos podem se tornar perigosos e até prejudicar os pulmões. É importante ter cuidado ao consumir pimentas muito quentes, pois podem afetar sua capacidade de respirar confortavelmente. Mel. Isso é realmente inconveniente, especialmente para o ursinho Pooh, eu deveria supor. No entanto, aparentemente, há uma preocupação crescente de que o mel possa ser perigoso para a saúde. Quando será que essa preocupação acabará? Parece que estamos constantemente descobrindo coisas que nos assustam nos dias de hoje, e estamos realmente ansiosos para entender isso melhor de qualquer forma. Aqui está a questão: o mel pode ser perigoso, pois foi calculado que certas toxinas venenosas podem estar presentes nele se não for devidamente pasteurizado. E o problema é que muito mel não é pasteurizado, especialmente se você o obtiver diretamente do seu apicultor local. No entanto, ironicamente, esse mesmo mel provavelmente é muito mais saboroso do que aquele que você encontra nas prateleiras do supermercado, todos eles parecendo iguais. É complicado ser um ser humano moderno nos dias de hoje, não é? Passamos anos ouvindo sobre os benefícios mágicos para a saúde do mel, e agora há preocupações crescentes de que possa haver venenos ocultos à espreita nele. Alguns compostos presentes no mel podem causar dores de cabeça, fraqueza e vômitos, e, se consumidos em quantidades suficientes, podem até ser letais. Esses compostos podem não ser naturalmente encontrados no mel, mas aparentemente podem se formar durante os processos de aquecimento. Isso é conhecido como HMF e pode ser potencialmente mutagênico, cancerígeno e citotóxico, o que significa que pode causar mutações genéticas, câncer e a morte de células. É como uma discoteca mortal de dança acontecendo antes de você abrir o pote de mel. Talvez seja uma boa ideia reconsiderar. Parece adorável, mas é uma armadilha. O amendoim tem se tornado cada vez mais comum como desencadeador de reações alérgicas, particularmente em crianças. Uma alergia ao amendoim pode resultar em uma resposta severa, incluindo anafilaxia, que causa o estreitamento das vias respiratórias, podendo levar ao choque e até mesmo à perda de consciência. Portanto, é uma condição muito grave e potencialmente fatal. Para indivíduos que sofrem com uma alergia severa ao amendoim, é uma preocupação constante. Essa alergia é tão perigosa e surpreendentemente comum que muitas escolas proibiram a presença de nozes, incluindo manteiga de amendoim e geleia, em suas instalações. As crianças agora são conscientizadas de que essa condição potencialmente mortal está se tornando mais prevalente nos últimos anos. Isso coincide com um aumento significativo no número de crianças que sofrem com alergias ao amendoim. De acordo com um estudo realizado em 2017 nos Estados Unidos, houve um aumento impressionante de crianças com alergia ao amendoim desde 2010. Isso representa um aumento substancial. Embora haja agora uma conscientização maior sobre alergias alimentares em geral, refletida nas etiquetas de produtos, para aqueles que enfrentam o risco de uma reação alérgica grave como essa, simplesmente comer algo pode se assemelhar a um jogo de sorte perigoso. O atum. Você provavelmente já ouviu falar que esse recheio de sanduíche favorito está repleto de mercúrio, que lentamente prejudica a saúde. No entanto, é importante examinar mais profundamente essa questão. À medida que os níveis de produtos químicos nocivos e metais pesados nos corpos d'água aumentam, a concentração dessas toxinas nas criaturas que habitam essas águas também aumenta. Isso faz sentido, já que o atum, em particular, tem uma capacidade notável de absorver essas substâncias desagradáveis. Devido à intensa atividade de mineração industrial e usinas termoelétricas a carvão que tanto apreciamos, agora há níveis excessivos de mercúrio, arsênico, chumbo, estanho e outros elementos indesejáveis flutuando em rios, lagos e mares em todo o planeta. Embora nossos corpos exijam pequenas quantidades de vários metais, como zinco e ferro, alguns deles são tóxicos em excesso para nossos sistemas delicados. Portanto, essa situação não é boa nem para os peixes, nem para os seres humanos. Se você começar a sentir fadiga, problemas digestivos, baixo humor, dores nas articulações, níveis elevados de açúcar no sangue, falta de concentração, sensações de formigamento ou perda de equilíbrio, pode estar exibindo sintomas de intoxicação por metais. No entanto,
Esses sintomas também podem ser associados a muitas outras doenças e ao estresse da vida moderna. Portanto, não entre em pânico ainda. Apesar de os níveis de metais pesados no atum estarem mais altos do que o ideal, você precisaria consumir grandes quantidades para ser envenenado. Portanto, provavelmente não há motivo para preocupação.